Nas esquinas escuras do centro da cidade, nas madrugadas, elas encontram uma maneira de sobreviver. Quais as dificuldades em ser uma pessoa trans no interior de São Paulo? O perfil .doc de hoje conta a história de Ianca, trans e garota de programa desde a adolescência. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais estima que no Brasil 90% das mulheres trans recorram à prostituição para sobreviver atualmente. De um lado da moeda, o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis pelo 14º ano seguido. A maioria das vítimas tinha entre 18 e 29 anos, próximo à expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, 35 anos. De outro lado, é o país que mais pesquisa por transexuais no RedTube, sendo o 4º tópico mais buscado pelos brasileiros. Enquanto ocorre esse fenômeno que mais parece ser de amor e ódio, elas decidem contar suas histórias e mostrar que são humanas e merecem respeito. Ianca, a primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente é quando você se reconheceu como uma pessoa trans e como que foi todo esse processo pra você? Olha, foi 17 para 18 anos, na verdade eu nem sabia, porque a cidade era pequena, eu não sabia muito bem o que era ser trans, eu não tinha muito contato também, família hétero, né, tradicional, mas aí a partir dos 16 anos eu me descobri assim, aí eu comecei a me montar, né, que eu acho que é o primeiro processo de quase todas as trans, que é sair escondida da mãe, colocar a peruca emprestada das amigas que a gente conheceu e tudo mais. Aí eu fui vendo que era o que eu queria pra minha vida mesmo, que eu gostava de ser assim, me sentia à vontade. E aí, desde então, conversei com a minha mãe, ela foi aceitando aos poucos, até que ela chegou a aceitar de vez, e eu falei pra ela que eu queria ser assim, ficar assim, que eu tava contente com a aparência que eu tava naquele momento lá, ela já estava acostumada daquele jeito, minha família também. Aceitaram e desde então passei a ser Ianca. Você nasceu e cresceu em Santa Cruz? Nasci e cresci aqui, nasci e criada. E quanto tempo levou até você se identificar realmente como Ianca? Foi aos 16 anos mesmo, que no caso eu não tinha muito contato, eu não sabia nem o que era, que existia um outro mundo. Para mim eu conhecia gays, tinha esse contato também, assim, de saber que existiam travestis, ou mulheres travestis, mulheres trans, mas eu nunca tinha tido contato. Aos 16 anos foi quando eu conheci a primeira mulher trans, foi uma amiga minha daqui da cidade, inclusive, aí desde então eu comecei a me relacionar, sabe, conversar, ter amizade, entender mais um pouco. Foi que eu descobri que eu queria tentar para ver como é que ia ser e tudo mais, e desde então aí eu descobri que é o que eu queria para mim mesmo, sem ter conhecimento, até que eu descobri o que era ser trans e falei, não, acredito que vai dar certo, vou tentar. Aí, desde então, tô aí. A partir desse momento, houve alguma transição com hormônio, cirurgia? Eu passei por uma transição hormonal muito curta, lá com 17 anos, foi na verdade. Com 17 anos, mas por conta própria, de tomar injeção de Perlutan, essas coisas assim, até que descobri que tinha endocrinologista. E a gente tem que abrir mão de muita coisa quando se toma hormônios. Então, hoje em dia, não tomo mais. Tô bem feliz assim, com a aparência do jeito que tô, e não tenho mais vontade de tomar hormônios não, porque corre risco, tem muitos riscos, muitos problemas. Sobre cirurgia, não tenho vontade não de fazer redesignação sexual, nunca tive vontade não. Entendo quem tem vontade, mas não é pra mim. Eu me identifico bem com a minha sexualidade e o órgão sexual em si. Ianca, a partir daquela idade, você sofreu e sofre preconceito até hoje? Ah, bastante. Todas nós, eu acho, né? Muito difícil você passar despercebido quando você é diferente, né? Infelizmente, que eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem diversidade, cores e tudo mais, assim, e a gente ainda ter esse tipo de preconceito direcionado a gente, sabe? Que por ser quem a gente é e ser feliz do jeito que é, mas tem diariamente, posso te dizer. Olha, ultimamente eu tenho mais, assim, ignorado. Antigamente eu brigava, perdia minha paciência, já cheguei a entrar, sabe, em briga, até agressão física mesmo, assim, de ser agredida, acabar agredindo de volta, mas hoje em dia eu já não me incomodo mais não. Aí eu ignoro e finjo que não estou escutando e deixo eles com cara de idiota, que é o que eles são mesmo, então não faz diferença pra mim mais. Faz, mas eu evito de entrar em confronto. Esse preconceito vem por parte de quem? A maior parte que faz com que a gente sofra esse tipo de preconceito
ou é o pai de família, da família tradicional brasileira, ou os filhos deles mesmo, porque isso daí é enraizado, né? Quantos homens que não passam aqui com a família no carro, as crianças, e eles mexem e tiram sarro da gente com as crianças dentro do carro. Então, essas crianças crescem com esse pensamento de que é normal fazer isso com a gente e que tá tudo bem, mas não tá, né? Você fala abertamente sobre ser garota de programa, né? Sim. Como você entrou para essa profissão? Aos 17 anos, quando eu descobri o que era... Na época eu era crossdresser, né? Eu me montava. De dia eu era menino, à noite menina, mas aí eu me montava para vir escondido. Com 17 anos eu vim escondida pro ponto, escondido da minha mãe, ficava no escurinho aqui com as meninas, porque quando eu conheci elas já eram garotas de programa também. Então, meio que eu comecei a me montar para vir pro ponto, entendeu? Não era uma coisa que era intencional para ser assim para sempre, mas aí acabou que eu vi que é uma boa fonte de renda, eu não estou fazendo nada de errado, o corpo é meu, então tá tudo bem. Essa foi uma alternativa que você encontrou de encontrar uma renda mais rápida ou foi a única alternativa que sobrou? De início a única. Depois que eu vi que eu estava conseguindo me sustentar aqui, aí eu resolvi que também não fazia diferença, então eu parei de procurar, para falar a verdade para você. Aí guardo um dinheirinho e tudo mais para fazer um curso, algo assim, e futuramente eu abro alguma coisa para eu trabalhar para mim mesmo e não ter que passar por isso novamente, então... Hoje você vive 100% do programa? Sim, 100%. Pensa em abandonar um dia? Sim, tá, todo mundo, né? Eu acho que chega uma hora que a gente vai cansando de tudo, na verdade. Quando é muito tempo que você tá fazendo, você acaba cansando, então... Mas não pretendo abandonar 100% não. Tem uns clientinhos meus aí que são gente boa comigo e tudo, esses aí eu pretendo manter pra vida. E como que a sua família lidou e lida até hoje com isso, Iane? Foi mais difícil eu me assumir gay, quando foi a primeira vez em que eu tive que me assumir, do que me assumir trans pra minha mãe, porque ela já estava meio que acostumada, que depois eu tinha bastante amigos gays e tudo mais, se relacionando comigo lá, meio que ela já estava mais introduzida no meio ali, e aí ela acabou entendendo mais rápido a Ianca do que o menino que gostava de outros meninos. Foi mais tranquilo e consequência do resto da minha família, sempre foram de boa comigo, nunca tiveram problema com isso não, me aceitaram muito bem. E quando você disse que a fonte de renda seria a prostituição? Foi difícil. Aí, tá, ela não, até hoje ela entende, aceita, mas não apoia. Ela fala que ela tem vontade de me ver fora da rua, assim, porque é por causa dos riscos, né? Tem muito risco. A gente não sabe com quem tá saindo muitas das vezes, mas ela entende. Ela aceita, no caso, né? Não apoia. Quais são os riscos hoje? Quais são as dificuldades? Ah, são vários riscos, né? Dificuldades acho que todos estamos tendo por causa dessa crise que a gente vem enfrentando aí, né? Mas agora, assim, de perigo, risco, já tive amiga que foi deixada no meio da cana pelo cliente depois de ter feito tudo roubada, teve celular roubado, foi ameaçada. Eu também, no caso, fui deixada uma vez na pista para poder vir embora a pé. Então, é arriscado, porque a gente não sabe, né, qual é a intenção da pessoa. Quando pega a gente aqui, eles tratam a gente muito bem, e daí, de repente, se tiver mal intencionado, a hora que já tá no local onde você foi pra estar com ele, aí ele pode fazer o que ele quiser. É complicado por isso. Como que você se protege disso? Como que você se prepara para situações como essa? Hoje em dia tem bastante câmeras aqui, ao redor todo, porque são bastante casas mais... do padrão mais alto, né? Aí tem bastante câmeras, então eu sempre aviso, olha, você me pegou debaixo de uma câmera de segurança, se fizer alguma coisa, minhas amigas já estão conscientes disso, então a primeira coisa que vão fazer é acionar a polícia e falar para verem na câmera de segurança qual carro que eu entrei, vai ter sua placa lá, se você quiser se complicar, aí é um jeito. E também tem como mandar localização no WhatsApp, que eu sempre mando, quando eu tô meio suspeitando assim, mando a localização em tempo real. Uma pega a placa do carro para outra, quando a gente tá aqui, todas estão por aí, a gente pega a placa do carro, anota. É o jeito da gente se garantir. Não 100% garantido, mas funciona. Hoje vocês trabalham em quantas? São 6, mas nem todas vêm sempre, sabe? Aí que tá. Tem o site também, então, por causa devido ao site, eu também nem tenho vindo mais tanto, com tanta frequência que eu vim a semana toda. O site tá ajudando bastante a gente não precisar sair de casa, atende em casa mesmo, então é mais sossegado. Quais os dias da semana você atende? Todos. Assim, não são todos os dias em que aparecem clientes, né? Porque tem final de mês, fica difícil em questão do financeiro para eles, mas quando eles ligam, geralmente eu estou disponível sim.
peço coisa de 20 minutos, meia hora para tomar um banho, me arrumar e aí a gente se encontra. Até quantos programas por dia? Em dias bons mesmo, tanto aqui no ponto quanto no site, de 3 a 5 programas por dia dá para fazer sim. E essa é a capacidade que você consegue atender? Em questão de a minha capacidade física e disposição também, sim, digamos que sim. Até 5 ali no dia, dá pra... Você comentou do site, né? Quais Sim. são as diferenças hoje de atender em um ponto e atender por um site? Valor e segurança. No site você consegue cobrar mais, um valor acima do que a gente cobra aqui na rua. E é mais seguro também, porque a gente geralmente tem um local próprio, tem família por perto, a gente se sente mais segura no caso de estar atendendo dentro de casa, o cliente ter que ir até a gente, do que a gente sair e ficar aqui e não saber com quem sai, entendeu? Bem mais sossegado. Na sua profissão, você consegue selecionar as pessoas que você vai sair? Já aconteceu de você recusar? Hoje em dia eu consigo. No começo foi difícil porque a gente não podia ficar recusando, né? Estava no início ali, mas hoje em dia eu tenho bastante clientes e eu aprendi a reconhecer também. A gente vê meio que entende um pouco da maldade, a pessoa quando está enrolando a gente, que está com algum pensamento bobo ali, a gente consegue, depois com o tempo, com a experiência, a gente vê assim, acaba que muitas das vezes a gente recusa. Homem bêbado também, dirigindo carro assim, a gente evita muito de entrar no carro. Hoje em dia eu acho que eu tenho um discernimento maior, sim, para poder evitar. Você tem hoje? Hã? Quantos anos? 30. Fiz 30 anos em janeiro agora. E como que você lida relacionamentos amorosos com a sua profissão? Não lido. Eu presenciei tanta traição, são 14 anos nessa vida, né? Eu presenciei tanta traição, mas tanta traição, e eu sendo pivô dessas traições, é claro, porque tô aqui, eles me procuram, então não tem como recusar, que eu não acredito mais não em relacionamento. Tanto da minha parte, porque eu também não sou perfeita e com certeza eu trairia, e sou abertamente, eu falo abertamente sobre isso, quanto da parte do homem também, porque eu sei que eles traem sim, na maior parte das vezes, pelo menos. Não tem vontade em casar, namorar? Deus me livre, tô muito feliz assim, pretendo morrer velhinha e sozinha. Bianca, o mercado de trabalho, mais especificamente de Santa Cruz, dá oportunidades para pessoas trans? Dá, olha, hoje em dia tá bem mais sossegado, antigamente nem tanto, mas hoje em dia sim, tem uma amiga minha que trabalhou no frigorífico, por exemplo, dá oportunidade, só que já a pessoa também tem que ter vontade de trabalhar, entendeu? Porque geralmente a pessoa acha que porque ela é trans, ela merece mais, um lugar mais acima do que ela tá disposta a... Você entende o que eu tô tentando dizer? Aí não pode ter frescura para você trabalhar, então aí que você consegue sim. Hoje em qualquer lugar, eu acho, qualquer pessoa. Se for atrás, eu acho que consegue sim. Pra não passar fome, é claro. Enfim. Qual é o perfil do seu público hoje? 99%, isso daí com toda certeza, são homens casados e viajantes. Casados também. Tudo bem pai de família tradicional brasileira mesmo. Eles adoram fazer chacota da gente, mas são que bancam a gente até hoje. Daqui a 14 anos, graças a eles. É uma relação que eu tenho com eles de amor e ódio. Fazer o quê? Qual que é a faixa de idade? Acima dos 30 anos, geralmente. É, bem acima. Os meninos mais jovens hoje em dia tem esses meninos aí, estão mais sossegados para eles, mas o homem casado acredito que acima dos 30 anos é mais fácil para eles procurarem, porque quer na monotonia do relacionamento, porque eles dão N desculpas para poder trair e traem. E a gente tá aí para atender a demanda. E essa era realmente uma das minhas últimas perguntas. Sim. A família tradicional brasileira existe nas madrugadas santacruzenses? Existe, não, é o que mais existe. Tanto que eu digo, eu tô aqui há 14 anos, me mantendo, graças a Deus, não preciso pedir nada para parente algum, tenho minha vida financeira, não sou rica, Deus, longe disso, mas graças ao pai de família tradicional brasileira, eu tô aqui até hoje, há 14 anos e me mantendo muito bem. Não, tá a ponto de não precisar depender de mais ninguém. Desculpa a pergunta, quanto que você tira em média por mês? No mês não dá para fechar a conta porque a gente faz a conta nunca fecha porque assim, a gente trabalha aqui, só que daí a gente tem gasto com maquiagem, tem gasto com roupa, então mesmo que a gente paga por dia o que come, o que bebe para ajudar em casa também, vai dando aos poucos ali, então nunca parei para fechar a conta assim não, mas eu consigo sim me manter um mês todo, faço sobrar um pouco de dinheiro para guardar, mas não é exata a conta do valor que dá para fazer ou não, porque eu nunca parei para pensar não. Existem clientes fixos?
Sim, eu tenho. Meus amores. São os melhores. E como que é quando você encontra ou quando um cliente encontra você durante o dia, por exemplo? Eu finjo que não existo, que eles não existem, na verdade, porque eu acho que a gente tem que ter respeito por eles também, apesar de tudo isso que eu acabei de dizer, porque são eles que nos mantêm e outra, se a gente não tiver respeito e a gente expor, muito da questão do sigilo, a gente perde os outros que estão por vir também. Então a gente tem que ter sigilo com todos os clientes que a gente sai, até os mais insuportáveis, inclusive. Já se apaixonou por algum cliente? Com 18 anos foi, em Ourinhos, quando eu morei lá um tempo. Foi a desilusão amorosa mais gostosa da minha vida, pra aprender a não confiar em homem nunca mais. Foi isso. Já atendeu em cidades da região? Qual que é a diferença de cidade para cidade? Eu- Você comentou de algumas amigas que atendiam em Ourinhos e vêm para cá? Sim, vinham, acho que daí uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. Mas eu morei em Campinas durante, eu acho que 6 meses. Pior experiência da minha vida, porque a gente está acostumado com o interior aqui, lá é bem diferente, da buraca mais embaixo. Inclusive tenho um pouco de pena dos meninos que têm que lidar com o povo de lá. Ourinhos também trabalhei, eu acho que Ourinhos eu morei por 4 ou 5 meses também, não foi mais que isso. E em Assis eu fiquei, passei uma temporada também. A gente sempre viajava, hoje em dia eu tenho preguiça, mas a gente viajava muito quando era mais nova para a cidade, por perto aqui no interior. Por questão também dos clientes daqui da cidade enjoarem da gente naquela época, não ter o site para vir cliente de fora, entendeu? E tudo mais, a gente tinha que sair um pouco daqui para depois voltar e estar com saudade da gente. Tem alguma diferença de cidade? Qual que é a melhor para se trabalhar? Olha, eu gosto bastante daqui, viu? Não tem, tanto que eu não tenho mais vontade de viajar e nem nada não, porque eu aprendi a lidar com a cidade aqui, né? A gente, com o tempo, vai aprendendo isso daí. Mas não tem cidade ruim para trabalhar não, acredito, viu? Se você souber tratar bem os clientes e tratar eles do jeito que eles gostam, na verdade, né? Você vai adiante, sim. Em qualquer cidade, na verdade. Porque dinheiro tem em todo lugar. Homem casado para bancar a gente também. Então, tá tudo bem. Onde a gente estiver, se souber trabalhar, a gente vai adiante. Como você se protege no dia a dia das infecções sexualmente transmissíveis? Camisinha, muita camisinha. Sempre. Eu vou ao posto de saúde, inclusive eu recomendo, as meninas que estiverem assistindo podem ir lá, que as enfermeiras-chefes, você conversa com elas, elas dão de caixas de camisinha pra gente, para que não falte mesmo. Quando tá perto de acabar, eu vou lá e pego mais. Porque aí eu acho que a saúde da gente, não só a mental, a saúde física também é muito importante, né? Integridade. Você faz acompanhamento da saúde? Faço uma vez por ano, exames assim, o check-up todo de exames é sempre uma vez por ano ou a cada 8 meses, depende muito. Se eu tiver com, às vezes tenho que passar no médico ou um oculista, alguma coisa assim, eu já aproveito para marcar os exames todos de uma vez. Pra gente finalizar, como que você vê o seu futuro? Pretendo muito concluir um curso de manutenção de telefones móveis. Tem um barzinho cara do meu pai na frente de casa lá, bem construidinho. Pretendo abrir uma loja lá, lojinha de conserto de celular e ficar por ali até envelhecer, pagar o INSS para poder aposentar e morrer em paz e sozinha.